Chapecoense, eu sou gremista, tá? O time eu subo escolher, né? Cidade não tinha como, né? Mas graças a Deus nós viemos de lá. Minha esposa, ela é de Ponta Grossa, Paraná, né? Eu estudei no Instituto Bíblico Maranata, um seminário fundamentalista, onde ela foi a professora lá, e eu precisava passar de ano, então, né, tive que achar outras formas para conseguir. Na verdade, ela nem deu aula para mim, né? Estou brincando, ela não deu aula para mim. Quando ela chegou, já estava no primeiro ano, né? Então, Deus nos abençoou, já faz 7 anos que estamos casados, nós temos o Isaac, aquele anjinho, e está para vir outro aí, o Benjamin. Então, que Deus nos abençoe. Nosso trabalho ali em Umas, Deus tem abençoado, tem crescido. O próximo sábado nós teremos o aniversário da igreja, né? 13 anos, uma igreja nova, né? 13 anos, e Deus tem nos dado a graça de participarmos ali e estar diante da presença de Deus, trabalhando segundo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Mas vamos para o que o interessa, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 em diante. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas coisas que diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que pusestes à prova o que si mesmo declaram apóstolos, e não são, achastes mentirosos. Tens perseverança e suportaste as provas por causa do nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e volte às práticas das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Tendes, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que encontra-se no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor é. Obrigado, Deus, pela graça, Deus, de sermos os teus filhos, pela graça, Deus, de estarmos na tua presença. E agora, Deus, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, isso ocorreu por volta do ano 81 depois de Cristo, quando Domiciano assumiu o governo de Roma. Este governador, ele era considerado como o segundo Nero, um homem cruel, um homem que matava tanto cristão como judeu. Este homem, então, envia o apóstolo João para as ilhas vulcânicas do mar Egeu, para Pátimos. A intenção deste homem era calar a propagação do evangelho, calar o evangelho naquele momento. E João, por ser o líder maior daquela igreja, então foi jogado para as ilhas de Pátimos, porque os outros apóstolos já tinham passado pelos viés do martírio. João era o último apóstolo. Mas o que me deixa mais interessante, que João poderia até ter reclamado, mas ele vai para lá, e Deus se apresenta como o alfa e o ômega, o início e o fim. E então ali ele recebe a revelação do Apocalipse, ali ele recebe aquilo que nós vamos falar nesta noite. Esta igreja, por nome Éfeso, é uma igreja que tem o seu significado, desejo e relaxo. E nós vemos esse significado se cumprindo nessa igreja. Uma igreja que foi modelo, a igreja do primeiro século, uma igreja que pregava a doutrina verdadeira, uma igreja que se importava com a conduta cristã, uma igreja que trabalhava em favor de Deus, uma igreja que se dedicava, mas chegou um tempo que ela cai num relaxo.
A igreja evangelizada pelo apóstolo Paulo, igreja ministrada pelo apóstolo João, no qual o Senhor tem as 7 estrelas. As 7 estrelas significam as 7 mensagens para as igrejas, aonde traz a ideia que Ele é o dono das igrejas e Ele age nas igrejas. Os 7 candeeiros mostra que Ele é o Senhor que anda no meio da igreja. Se a igreja não andar na direção, Ele se afasta daquele momento. Entendemos que essa igreja cai no relaxo. Essa igreja não praticava as obras que estava praticando, até mesmo cultuavam, fazem até obras sociais, mas o seu coração estava longe do Senhor. Eles já estavam fazendo por benefício próprio. Eles não estavam mais movidos pelo amor do Senhor. Uma igreja que abominou as obras dos nicolaítas, um homem chamado Nicolau, em Atos capítulo 6, um diácono pagão, que saiu do cristianismo. Muitos estudiosos creem que esse homem foi um dos pervertidos que abandonou a sã doutrina. Outros falam que a palavra Nicão significa vencer, Lau significa povo, vencer o povo, uma divisão entre o clérigo e os leigos da igreja. Entendendo, irmãos, que o mundanismo estava entrando nessa igreja. Então o Senhor vem através do apóstolo João e diz: olha, lembra onde eles caíram, se arrependa e volte às práticas do primeiro amor. Eles tinham se afastado do primeiro amor, eles tinham deixado o primeiro amor. Por isso que nesta noite eu quero tratar, voltando ao fervor espiritual. Voltando ao fervor espiritual. Primeiramente, para nós voltarmos ao fervor espiritual, nós devemos nos arrepender. A palavra arrependimento significa dar meia volta. Você está indo para o caminho e você se arrepende e faz o contorno. Queridos, precisamos do arrependimento para que o nosso coração encha-se com o fogo do Espírito, para que nós possamos sentir a presença de Deus. Mas para nós nos arrependermos, primeiro passo é reconhecermos os nossos pecados. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Convicção dos nossos pecados é o primeiro passo para a restauração. Pai, pequei contra ti e contra os céus. Davi foi um homem que se encaixa muito bem nessa passagem. Davi adulterou. Davi foi assassino. Mas chegou um momento da sua vida que ele não conseguiu mais esconder o seu pecado. Ele não conseguiu esconder aquilo que estava arruinando a sua vida. Ele olhou de uma maneira tão séria e foi confessar o seu pecado ao Senhor, porque ele pensava que o adultério que ele fez com Betseba era um prazer real, era um privilégio real. E ele chega no Salmo 51, verso 3, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão diante dos meus olhos. Davi teve que reconhecer o primeiro passo para se voltar ao Senhor, o reconhecimento que o Senhor é justo e nós somos pecadores. Davi reconheceu, Davi entendeu. Queridos, não fique com os seus olhos parados ou olhando na vida dos outros. Não julgue os outros, trate-se com você mesmo. Deus quer tratar no teu coração e não na vida daquele que está do teu lado. Deus quer falar contigo. Deus quer ter um encontro com você. Pai, perdoa as minhas transgressões. Pequei contra ti, contra os céus. Precisamos reconhecer. João capítulo 2, verso 15. O mundo, ele quer, 1 de João capítulo 2, verso 15, o mundo ele quer te afastar de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Isso não vem do Pai, mas do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo não quer que você se achegue a Deus. O mundo não quer que você chegue-se diante do Senhor para um tratamento.
Nessas horas, os cinemas estão lotados, as passarelas estão tupidas, muitos estão em casa vendo TV, porque o mundo não quer que você olhe para dentro de si mesmo e diga: Senhor, renova a minha vida, renova o meu fervor, porque eu quero estar na tua casa, eu quero habitar na tua casa. Queridos, o pecado tem acabado com o mundo. É preciso ter consciência. Os teus ossos estão ficando seco, o seu vigor tem murchado, o choro é abundante, a sua alma está em luto, a mão de Deus está pesando sobre a tua vida. Está na hora de abrirmos os nossos olhos. Cristo está voltando. Ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está voltando, aleluia, volta logo. Ele disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou lhes preparar um lugar, certamente eu voltarei para levar a mim mesmo. Ele tem preparado o lugar. Nós estamos aqui para buscar uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor. Queridos, se Deus avaliasse a nossa condição humana sem o Espírito Santo, nós estaríamos segundo aquilo que está em Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós como os imundos, e toda a nossa justiça é como trapo de imundície. Nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades vem o vento e arrebata. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sujos, nós éramos moribundos ambulantes, não tinha nada em nós, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, verso 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, não há nenhum bem, nem algo bom em mim. Aí ele fala no verso 18: porque eu não faço aquilo que eu prefiro, mas eu faço aquilo que eu não quero, porque o mal está em nós. Mas uma vez que nós confessamos e cremos com a boca que Cristo é o Senhor da nossa vida, Romanos capítulo 8, verso 16 nos diz assim: que o nosso Espírito, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe o que isso significa? O pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Nós temos um Deus justo, nós temos um Deus fiel que se faz presente. Testifica. Nós precisamos ter o profundo desejo do perdão divino. Nós precisamos querer o perdão divino. Davi tinha consciência da sua culpa, mas não para por aí, porque ter consciência da sua culpa é uma coisa, porque a consciência nos leva ao remorso. A consciência nos leva à autodestruição. Davi não engoliu o próprio veneno, mas ele foi aos braços do Senhor, ele foi aos pés do Senhor, ele foi à presença de Deus. Nós precisamos ter atitude perante ao Senhor. Adão pecou, o que ele fez? Ele fugiu de Deus. Judas pecou, abandonou a Cristo. Tem muito cristão que tem pecado e tem deixado a igreja, tem deixado de ler, tem deixado de buscar a presença de Deus. Isso não é o caminho para o arrependimento, esse é o caminho inverso para o arrependimento. Você sabe que Deus é soberano, você sabe que Deus pode restaurar, você sabe que Ele é benigno, misericordioso, bondoso, Ele é o Deus que se faz presente. No Salmo 40, Davi fala: quando eu clamei ao Senhor, Ele inclinou os seus ouvidos. Agora é sensacional. Ele me tirou de um lamaçal, limpou, me colocou sobre a rocha, e pôs na minha boca um cântico novo. E muitos olharão e temerão e dirão: ali está o Senhor. Muitos temerão, ali está o Senhor. Este é o Deus que nós cremos, este é o Deus que nós temos que prosseguir, este é o Deus que nós precisamos buscar. Voltemos ao primeiro amor. Temos que viver esta vida de renúncia, essa vida de busca ao Senhor. Primeiramente o arrependimento, para que o fervor espiritual volte em nossa vida. O arrependimento
É o primeiro princípio. O segundo princípio, nós precisamos de um despertamento. Um despertamento gerado pela palavra de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, ao ponto de apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Todos os avivamentos está centralizado a Escritura. O avivamento puritano, os avivamentos foram produzidos, a reforma foi produzida pela Escritura, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é real. O salmista fala no Salmo 119, verso 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós não podemos parar de estudar a palavra, nós não podemos ficar acomodados na teologia, nós queremos buscar muito mais da doutrina, porque a doutrina produz em nós conhecimento, e conhecimento nos dá a liberdade. 2 Timóteo capítulo 3, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus, ela é a fonte de todas as coisas. 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 nos diz: saberão primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém em particular da elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não veio de mente humana. A palavra elucidação significa soltar. A palavra de Deus, ela é solta, ela liberta o homem. Soltar das Escrituras traz essa ação particular, dizendo que o homem não foi o homem que escreveu, mas veio da parte de Deus. Pedro não está tratando aqui de uma interpretação bíblica. Pedro está querendo afirmar que essa Escritura foi criada por Deus, formulada por Deus e é de Deus. Ela é a dona da verdade, porque João 8,32 nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doutrina, irmãos, o ensino da doutrina tem que desaguar na prática. Não adianta nós sabermos se não praticarmos. A palavra de Deus produz em nós arrependimento, quebrantamento, choro pelo pecado. Busca. Por quê? Por causa da sua graça irresistível, aquela graça em que eu não pude me conter, quando ela veio ao meu encontro, quando o Salvador me tocou no coração, e eu digo: é o Senhor, Tu és Deus, Tu és digno de glória. A palavra de Deus fala em Filipenses, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É essa graça, é esse despertamento, é essa ação do Espírito Santo pela palavra. Esdras 10:7 diz que Esdras tinha o coração para meditar, disposto o coração para meditar e ensinar a palavra de Deus. Ele não buscava contos bonitos, experiências maravilhosas. Não, ele buscava ser um fiel expositor na palavra de Deus. Ele buscava ser um fiel expositor. Ele não queria farelo, ele queria o trigo, ele queria o pão vindo do céu. Ele ia onde tinha pão, o pão da vida, o pão que nos alimenta, o pão que faz nós entendermos, porque toda palavra que sai da boca de Deus é bem-vinda, é o alimento espiritual. O nosso espírito quer mais alimento espiritual, e pela palavra de Deus, pelo ler, pelo meditar, pelo fuçar na palavra de Deus, nós vamos ver o despertamento que tantos precisamos, para que Cristo venha e encontre a sua igreja sem mancha e sem mácula. Precisamos entender isso, é o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está essa baderna aí, porque o povo de Deus não lê a palavra, não busca na palavra orientação, porque a palavra gera em nós outra característica tão importante, que é tão batido, que eu tenho certeza que é a oração.
A palavra leva em nós a oração, leva a busca, mas a palavra de Deus é a fonte do sustento. Queridos, tem igreja que é 40 minutos de louvor, 40 minutos de louvor e 15 minutos de pregação. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 1, verso 3, escuta bem isso, Hebreus capítulo 1, verso 3, o que sustenta é o poder da palavra, não o poder do louvor. Que evangelho que está sendo pregado, igreja? O evangelho mentiroso, o evangelho sendo distorcido, conteúdos bíblicos fracos, concordância arqueológica pior, teológica menos ainda. Certa vez eu ouvi de um colega dizendo que nós não podemos encher as nossas pregações de versos bíblicos, porque isso distrai o povo. Queridos, nós precisamos dar para a igreja pastos verdejantes. A igreja precisa se alimentar da palavra de Deus, senão vão ser ovelhas raquíticas, sem doutrina, sem a essência da palavra. O evangelicalismo tem tomado conta, não há mais busca. Mas se nós nos propormos sim a oração, buscarmos na oração, nós vamos entender que ali é a chave. Os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, nos ensina a pregar? Não, Senhor, nos ensina a orar. Sabe por quê? Certo doutor coreano disse que Deus valoriza tanto a sua palavra, que Ele nos ensina a orar, porque sem a oração nós não temos o poder de Deus na nossa boca. A oração tem se acabado. Eu lembro que quando comecei a minha caminhada cristã, eu sou novo, tá? Eu tenho 29 anos, não sou tão velho, eu só represento. Há uns 10 anos atrás, irmãos, eu lembro que na minha igreja tinha terça-feira culto de oração, quinta culto de estudo. Hoje não tem mais. Acabou. Eu lembro que nós tínhamos um grupo de jovens, eu liderava, fui por muito tempo também líder do louvor. Nós íamos orar toda sexta-feira, depois da bola, nós jogávamos uma bolinha para nós orar, né? A oração. Hoje não há mais tempo, sabe por quê? Porque há muitas mensagens, muitos e-mails, muito WhatsApp, muitas coisas. O trabalho tem culpado a tua mente, o mundo tem entrado na tua vida e está moldando o teu caráter, e você não tem tempo mais para Deus, você não tem tempo de dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, eu quero viver na tua cruz, eu quero mergulhar na tua graça, eu quero me inundar no teu amor. Tem se acabado o tempo, que a oração tem se perdido. Querido, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades. O inimigo está te oprimindo, o inimigo quer te oprimir mais, ele está comendo o teu tempo, ele está fazendo você se dispersar da tua família, para que você viva lá fora do que aqui dentro. A oração é a base da manifestação de Deus. Isaías capítulo 44, verso 3, nos diz assim: derramarei águas aos sedentos, torrentes de águas à terra seca, derramarei do meu espírito a todos que são os meus filhos, e darei a minha herança para a tua geração. Nascerá a videira na corrente das águas e o salgueiro, e muitos dirão: eu sou do Senhor, eu sou de Jacó, e na minha mão estará escrito: eu sou do Senhor. Queridos, note, água sobre os sedentos, água sobre a terra seca, o Espírito derramado para aqueles que têm sede de Deus. Enquanto a igreja não manifestar a sede de Deus, enquanto Deus não for o seu maior alvo da busca, a igreja, é impossível que Deus cumpra a sua palavra, porque a sua palavra está ligada na promessa de Deus. Ela vale pela sua palavra, Ele vela pela sua palavra e a cumprir. Mas todas as vezes que nós desviamos dos princípios da palavra de Deus, Deus retém a sua mão, Ele tira a sua mão e deixa nós batermos cabeça. Precisamos valorizar a palavra, precisamos valorizar a oração, porque é na oração que nós vamos ver o poder de Deus. Por isso que o Salmo 121, ele nos ensina tanta coisa. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te amolestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O nosso socorro vem acima dos montes. É isso. Essa geração cada vez tem sido pior. Pega os jovens, não sabem nada de Bíblia. Cada vez tem sido pior. Eu sou sincero. Quando eu vou para a minha cidade, tem alguns senhorzinhos de cabeça branca, eu nem sento perto. Que eles me dão um show de Bíblia, sabe por quê? Porque eles foram ensinados na doutrina. Eles leem a palavra de Deus com amor. Eles oram com fidelidade. David Brenner, ele clamava: Senhor, me dê almas, senão eu prefiro a morte. John Knox, na Escócia. John Knox é sensacional. John Knox é maravilhoso a sua história. John Knox, a oração dele tinha tanto poder. Ele chegou por volta de 1559, um ano depois a Escócia inteira aderiu ao protestantismo. A rainha da Escócia, não a rainha, mas a patriarca da família Stuart, ela falava assim: eu temo muito mais as orações de John Knox do que o próprio exército inglês. As orações fizeram diferença. Homens que buscaram ser diferentes. Mas qual é a diferença nossa e deles? Muitas, muita diferença. Porque eles se dedicavam à oração, se dedicavam à palavra, à busca, à intercessão. Igreja, está na hora de nós voltarmos para o Senhor. Está na hora de nós resgatarmos o valor da oração. Está na hora de nós meditarmos, lermos, estudarmos, ter curiosidade da palavra de Deus, para que o Espírito de Deus seja derramado e nós possamos sentir a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Volte ao primeiro amor. Terceiro e último princípio. O primeiro foi que nós temos que nos arrepender. O segundo, nós temos que buscar o despertamento. E o terceiro, o despertamento nos leva à restauração. E há resultados nessa restauração. Primeiro é a alegria. Não é uma alegria do teu temperamento, é uma alegria vinda do céu. É uma alegria vinda do Senhor. É uma alegria que vai além, porque o pecado rouba a alegria. O pecado é um ladrão de alegria. Nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que desfrutar dessa intimidade, o grande privilégio, porque hoje não tem mais o véu, não tem mais o véu. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e chorar e clamar, e se for preciso gritar: Senhor. Hoje nós temos que ter intimidade com Deus. Deus quer te abençoar, meu irmão, mas tenha intimidade com Ele. Larga dessa vida preguiçosa. Deus quer falar com você. Deus quer ser teu amigo. Eu acho muito interessante aquela passagem em Êxodo capítulo 33, verso 11, onde Moisés é chamado amigo de Deus. Ele é amigo de Deus. Deus quer ser teu amigo. Salmo 25, verso 14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, o qual faz conhecer o seu pacto. Deus quer se revelar a você. Deus quer que você contemple a glória dele e viva buscando ao Senhor, numa vida santa, numa vida de busca e direção ao Senhor. Queridos, os maiores avivamentos que aconteceram na Inglaterra em 1734, no dia 31 de 1934, dia 31 de dezembro de 1734, 3 jovens estavam orando. Por volta das 3 horas da manhã, eles foram tomados de um grande avivamento do Espírito Santo. E naqueles lugares, aquela cidade ficou contagiada, que os bares começaram a ser fechados. Os bares começaram a ser fechados e as igrejas começaram a ficar entupidas.
As pessoas iam na praça e começavam a se dar cotoveladas para ouvir as pregações de John Wesley e Whitefield, porque era tanto poder, era tanta direção de Deus. Nós podemos voltar para John Edward. Essa história é magnífica. Em 1934, ele pregou um sermão famoso, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Esse homem ficou 3 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, e quando ele sobe para pregar este sermão, ele começa a pregar, as pessoas começaram a ficar com medo. Conta-se a história que parecia que o chão ia se abrir, as pessoas iam ser jogadas no inferno, as pessoas se seguravam nos pilares, gritando: pare de pregar, pare de pregar. Sabe por quê? Derramamento do Espírito, reconhecimento dos pecados, pessoas procurando ser santa, procurando fazer a diferença. Entenda uma coisa, a escassez está tão fraca de profetas, porque profeta não é profeta igual no Velho Testamento. O profeta é aquele que chama as pessoas para o arrependimento, e ai daqueles que são profetas e não fazem isso. A escassez está tão pouca que se você se levantar para ser um autêntico profeta do Senhor, chamar as pessoas para o arrependimento, mostrar o pecado, mostrar para elas que elas estão indo para o inferno, Deus vai te usar muito. Deus vai te usar muito, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Feche os teus olhos. Minha esposa vai estar louvando a Deus com uma canção, pois eu voltarei para finalizar, mas fecha os teus olhos, fica com a cabeça baixa, pensando na volta do primeiro amor, naquilo que tu tens feito, como anda a tua vida, aquilo que você tem participado. Se você hoje é uma pessoa salva, que bom. Mas se você se afastou e perdeu a alegria da salvação, nós não perdemos a salvação, mas nós perdemos a alegria da salvação. Davi pecou e perdeu a alegria da salvação. Se volte ao Senhor, volte-se ao Senhor, confesse o teu pecado e tome posse da restauração que o Senhor quer dar para você. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só de então. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. E me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra e enche-me até que em mim se ache só de então. Essa é nossa oração, Senhor. Usa-me, Senhor. Então
diga para Ele nessa noite: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Ainda com os seus olhos fechados, sabe por que eu preguei isso hoje? Para a gente não ir para casa e fazer aquilo que você faz sempre: ligar a TV e ficar assistindo Fantástico. Sabe por que eu preguei isso hoje? Para você ir para casa, orar. Você ir para casa e falar para a pessoa que você ama: ei, o lugar que você está indo está te levando para o inferno. A tua vida com as cobiças tem te afastado do caminho de Deus. Sabe o que mais me dói, irmãos? Que muitas dessas palavras podem ser jogadas por terra, e amanhã muitos não vão lembrar daquilo que foi falado e vão continuar na prática do pecado. Palavras muitas vezes como essa, de restauração e arrependimento, pode levar a um avivamento. Você que quer se voltar ao Senhor, você quer voltar para Deus, viver uma vida com Deus, eu vou estar orando agora. Senhor, obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pela direção. Que o Senhor continue nos usando, nos dando a capacidade de entendermos aquilo que o Senhor quer. Mas agora, Deus, nós não queremos pregar para Ti, mas simplesmente falar para Ti. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor já sondou, já revirou, já limpou os porões. Que esses irmãos, que essas pessoas realmente possam viver para Ti e ser restaurados por Ti. Que eles possam entender que estar ao Teu lado vale mais do que 1000 coisas. Obrigado, Deus, por ser este Deus que é soberano e digno de honra e glória. Continue falando. Em nome de Jesus. Amém. Vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para a maravilhosa luz. Vós sois a luz do mundo. Deus os abençoe.